Estou muito feliz em começar esse canal com vocês. E vai ser uma carta aberta, uma vivência, uma experiência para te ensinar a fazer o que eu já faço há 10 anos. Desde os 20 anos, eu estou com 30 anos, durante 10 anos eu palestrei, continuo palestrando, só que agora em eventos muito maiores, convenções, mas nem sempre foi assim. Tudo tem um começo. Eu vou te falar desse começo, eu vou te contar minha trajetória e vou te mostrar como eu fiz para fazer meu primeiro R$1 milhão antes dos 25 anos, exatamente. Fiz R$1 milhão antes dos 25 anos. Hoje, antes dos 30, a gente já fez mais de 6 e um único negócio que uma das principais formas de aquisição de cliente era fazendo palestras, continua sendo, tá? Mas agora o marketing digital está ajudando muito a gente a pegar esse público também para trazer para as palestras, e nas palestras a gente faz um pitch de venda com 3 combos para vender produtos, serviços, e muitas das vezes você aprende a ter experiência. Lógico, depois de tantas palestras que você dá, ensina, faz pitch de vendas, você tem experiências e é contratado também para outros locais. Isso é maravilhoso e as pessoas começam a te ver com autoridade. Isso é perfeito, porque quando a pessoa te enxerga com uma autoridade em determinado assunto, você começa a cobrar mais caro. Até mesmo pelo seu serviço, começa a palestrar para o seu nicho, para as pessoas que não somente te conhecem, mas pessoas que querem te ouvir, elas pagam por isso, tá? Mas antes da gente entrar nesse mundo de palestra, eu vou entrar em quem era o Iago, para você me conhecer, a gente ter uma intimidade aqui no canal, porque é isso que eu vou fazer. Toda semana vai ter pelo menos um vídeo, eu me comprometo nesse ano de 2026 e daqui para frente, toda semana tem um vídeo aqui explicando técnicas, estratégias, momentos, visões, metodologias, modelos de negócio relacionado a prospecção, captação, palestra, estrutura, tudo relacionado ao mundo e ao mercado de um grande palestrante de sucesso para gerar resultado, colocar dinheiro no seu bolso. E quem era o Iago? Quem foi o Iago? Porque a gente está em constante mudança e melhora constante. O Iago era um jovem de uma cidade de 10 mil habitantes no interior de Minas Gerais, chamada Mar de Espanha. Cidade muito pequena, e com 17 anos eu fui para o Rio fazer faculdade de Engenharia Civil na UERJ. A UERJ de Engenharia sempre foi um sonho. Imagina, um menino do interior de Mar de Espanha, no interior de Minas, e para o Rio de Janeiro. Primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, foi fazer a minha matrícula na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em frente ao Maracanã. E aí eu começo a minha trajetória acadêmica na faculdade, e com 17 anos eu já me deparei com uma situação financeira muito precária. Meus pais nunca tiveram condições financeiras de me bancar e eu fazia um estágio, eu ganhava R$1.000 por mês no meu estágio, pagava R$400 de aluguel numa pensão que eu morava com 2 amigos meus e me sobrava R$600 para passar um mês. Olha aí, gente, R$600 para passar um mês. Eu sobrevivi em vez de viver. E eu sempre buscando fazer uma renda extra, uma a mais, só que a minha rotina era muito pegada. Eu estagiava de 7 da manhã às 2 da tarde e de 2 às 7 eu fazia faculdade na UERJ, só tinha tempo à noite no final de semana. Então dificilmente eu conseguia algum trabalho que eu encaixasse nesse meu horário, nessa carga horária. Até que um dia, no corredor da faculdade, um cara chamado João, que sou extremamente grato à vida dele, hoje é um dos meus melhores amigos. Ele tem uma produtora de audiovisual gigantesca que chama Domo Media, que inclusive a gente vai inaugurar um podcast aí em breve para trazer aqui pro canal também, aguardem. Enfim, e o João, ele me parou no corredor da faculdade e falou: cara, eu sempre vejo você um cara muito esforçado, tira boas notas, eu tenho uma oportunidade boa pra você. E a única coisa que eu perguntei a ele era o seguinte: essa oportunidade dá pra ganhar dinheiro? Ele falou: com certeza, um bom dinheiro. Só que eu imaginava que era algo de engenharia civil, porque o João era da engenharia civil, junto comigo, ele me parou no corredor da faculdade de engenharia e me chamou para um projeto. Você ia achar que é projeto de quê? Logo, todo mundo pensaria, né, como eu pensei, que é um projeto de engenharia. E aí eu cheguei nessa reunião para o João me apresentar o projeto e não tinha nada a ver com engenharia, tinha a ver com vendas. Eu era um cara tímido, eu sempre fui aquele nerdzão de faculdade, gente. Pra você ter uma ideia, o meu coeficiente acadêmico na engenharia era 8.8. 8.8 na engenharia, que é um curso difícil, é muito bom. E a proposta era para eu trabalhar com vendas. Falei, caramba, eu sou horrível com vendas. A ideia inicial era eu vender cara a cara. E eu falei assim, nossa, eu vou assistir essa reunião e vou falar que não é pra mim. Só que eu comecei a ver a possibilidade dos ganhos. E eu fiquei de pensar. Quando eu fiquei de pensar, eu observei
no meu estágio, lá quando eu fazia estágio em subestações de energia elétrica, sabe? Fazia estrutura metálica, enfim, essa é a minha ênfase na engenharia, estrutura metálica, estrutura. E aí, na engenharia, o cara que mais ganhava no escritório onde eu trabalhava era um cara chamado Pedro Teles. Lembro até hoje o nome dele. E ele era o cara que menos fazia projeto de engenharia, mas ele era o cara que mais sabia falar. Se ele que segurava o microfone nas reuniões. Eu lembro muito bem uma reunião com 10 clientes, ele segurando o microfone, falando, se portando, sabendo vender a ideia do produto da nossa empresa. Enquanto os outros engenheiros que não sabiam falar, se comunicar e vender, eles ganhavam menos que o Pedro e tinham que fazer muito mais aquela parte burocrática, aquela parte que para mim era chata ficar só no escritório. Eu queria também aparecer, só que eu era tímido. Olha que louco, internamente eu queria aparecer, mas as minhas atitudes não falavam assim do Iago querer aparecer, porque eu era um cara tímido, eu era aquele cara na faculdade que eu fazia os trabalhos e os meus amigos apresentavam. E aí o que aconteceu? Eu, vendo aquela situação, eu sempre fui um cara muito observador, muito nerd, observador, ficava quietinho no meu canto observando tudo. Falei, cara, eu vou aceitar esse desafio, porque na reunião eu lembro muito bem, um rapaz chamado Wellington, que deu a reunião pra gente, tava o João, o Wellington ele virou e falou assim, cara, eu virei pra ele, cara, mas eu não sei fazer isso daí não é pra mim. Aí ele, você é um cara que quer ter sucesso? Eu falei, sim. Então você tá disposto a aprender coisas novas? Eu falei, tô. Aí ele, então aqui é o seu lugar, seja bem-vindo. Falou assim comigo. E eu me pus em xeque as minhas habilidades, falei, cara, eu preciso aprender uma coisa nova, eu preciso aprender uma habilidade de venda para eu me tornar um Pedro Teles. Essa era a minha ideia, me tornar um cara muito comunicativo e bom nas vendas, para na engenharia eu arrebentar. Só que por eu ser esse cara, tudo que eu pego para fazer, eu coloco uma dedicação muito grande. Todo mundo aqui que me conhece, que está me assistindo a gente aqui também, que já me acompanha há anos, sabe como focado eu sou, hiper focado, disciplinado. Então eu coloco energia nas coisas que eu faço. E eu comecei a colocar muita energia, muito foco naquela atividade. E aquilo começou a criar resultados. Em 9 meses eu já estava ganhando mais de 15 mil por mês de comissões. Olha isso, eu ganhava R$1.000 no meu estágio de engenharia civil. Eu como estagiário de engenharia civil, fazendo faculdade, trabalhando com vendas em paralelo, comecei em 9 meses, já estava ganhando R$15 mil. E aí eu comecei a me desenvolver e comecei a falar com outras pessoas, isso já no final ali em setembro de 2017. Então, em abril de 2017, eu dei minha primeira palestra. Nossa, eu suava tudo aqui, ficava aquela pizza debaixo do braço. Nossa! Minha primeira palestra, assim, corporativa para outras pessoas que eu não conhecia, que eu não fazia ideia quem era ali na plateia. Então, abril de 2017 foi minha primeira palestra. Já em setembro de 2017, eu já estava ganhando mais de 15 mil de comissões e eu comecei a ir para outros estados. Eu fui para Vitória, no Espírito Santo, convidado por hoje um grande amigo meu chamado Leonardo Rocha. E aí, o que a gente precisava fazer? Palestrar, vender a ideia do produto, do serviço e na palestra ter os pitches de venda para as pessoas comprarem nosso produto, nosso serviço. E eu fui me especializando nisso cada vez mais. Chegou no ano de 2018, o próximo ano, eu viajei para 8 estados do Brasil. Em 2019, eu viajei para 15 estados. Em 2023, eu bati o recorde de estar em todos os estados do Brasil. Hoje, com a minha palestra, que é do super-herói, um dia você vai ter a oportunidade de assistir, eu já palestrei em todas as capitais do país. Mas fala, beleza, Iago, mas qual é a metodologia, o que você faz, o que você traz? É isso que eu vou te passar. Como que eu faço para atrair as pessoas para a palestra? Como que a gente faz para fazer a captação na palestra? Como que a gente faz para ter um posicionamento muito claro, uma oferta clara e estratégica, pontual? E aí foi quando eu decidi criar o grupo de valor, o de Valor Group. O de Valor Group é uma comunidade onde a gente tem palestrantes incríveis e a gente faz com que a palestra dessas pessoas gerem lucratividade para elas, tanto de maneira corporativa, sendo contratado, como você construindo suas palestras, o seu público, criando autoridade para depois ser contratado. Então a gente faz tudo isso aqui no De Valor Group. E eu quero, com esse canal, ser uma forma de poder trazer todo o meu conhecimento, toda essa minha bagagem desde 2016 até aqui 2026, ou seja, 10 anos, 9 palestrando desde abril, de 2017 e mostrar para você como você pode fazer também, para você sair dos bastidores e começar a ter palco, ter uma comunicação assertiva, saber se comunicar, se expressar, falar. Quem é visto é lembrado, quem se comunica bem, tem cargos de liderança, está crescendo na empresa. Então, se você sabe se expressar para o seu chefe, na sua região,
na sua microinfluência, tenha certeza que você vai ganhar mais dinheiro que todo mundo que está ao seu redor. E se tornar um palestrante, ter um evento que vai te pagar muito bem, tá? Então aqui, esse canal, eu pude te passar um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas, ó. Olha que legal. Isso daqui foi quando eu palestrei no Equador, ó. Tá dando pra ver? Não sei se vai dar pra ver. Tá escrito Equador. Equador foi no dia 11 de novembro de 2023, ó. Quito, Equador. Vai dar aqui isso daqui, ó. Quito, Equador. Aqui também, ó, ganhei um prêmio da ABVD, da Associação Brasileira de Vendas Diretas. Aqui, ó, quando eu palestrei no sul do país, em 2023, 19, não dá pra ver, 19 de novembro de 2023, eu palestrei. Deixa eu falar uma coisa pra você. A palestra, ela não é apenas pro seu ego. Toma cuidado com isso. Você querer ser um palestrante apenas pro seu ego, pela sua vaidade, pra aparecer, não. Ela tem que impactar as vidas. As pessoas, elas vão lembrar muito mais de como você fez com que ela se sentisse do que realmente o seu conteúdo. Então é isso que a gente vai trazer para você, fazer você impactar as pessoas, não na emoção. Eu tenho uma frase comigo que é o seguinte: eu não estou aqui para te motivar. Motivação passa, instrução fica, o seu motivo é o que te move. Motivação passa, instrução fica, o seu motivo é o que te move. Então você que está aí do outro lado da telinha, esquece, o que você não vai ver nesse canal é motivação. Palestra motivacional é legal, sim. Aquela que tem propósito, aquela que não tá apenas pelo ego do palestrante que ele quer aparecer. Tem que ter palestra motivacional, tem que ter um tom de motivação ali para você engajar o público, isso vai acontecer. Mas não é aquela motivação vazia, aquela motivação muitas vezes boba. Motivação passa, instrução fica, o seu motivo é o que te move. É isso que a gente vai trazer. Aqui no meu escritório, eu sempre gosto de mostrar isso daqui, ó. Ampuleta, o tempo tá passando. Quando você vai tirar do papel essa vontade sua de palestrar, começa com, não precisa palestra gigante ou ser contratado, começa a falar com um grupo de 10 pessoas. Você consegue fazer isso? Eu te desafio já nessa primeira aula do canal, que nem é uma aula, eu não expliquei nada aqui, só tô colocando informações soltas pra gente já na semana que vem trazer informações mais concretas. Eu gosto muito de usar isso daqui, ó, que é o meu Flipchart. Aqui vai ser minha sala, meu escritório, é uma parte do nosso escritório voltada apenas para gravação de conteúdo no YouTube, ó. Eu só fazia aqui o Flipchart, eu vou usar muito essa ferramenta aqui para vocês, para explicar, eu adoro explicar coisas no Flipchart, tá? Eu vou usar muito. Aqui é meu quadro de sonhos, de realizações para esse ano de 2026. Faça também as suas metas, seus objetivos que você quer traçar e saiba que o nosso canal do De Valor Group, vai ajudar você a trazer a sua mensagem, o seu conhecimento, aquilo que arde o seu coração para outras pessoas. E pode contar muito comigo para a gente começar essa história. Então agora, em janeiro de 2026, a gente começa toda semana a postar um vídeo aqui no canal. Começando no dia 14 de janeiro e agora a gente não vai mais parar, porque a gente tem muitas vidas para transformar e você é uma delas que também vai ser transformado com esse canal e vai transformar a vida de muitas pessoas com as suas palestras, ok? Conte comigo! E a minha meta é formar os melhores palestrantes e mais bem treinados.